No Acre são 7 horas mais 11 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 26 de dezembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que todas as informações, tudo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o José Janes, ele que é presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre. Janes, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia a todos, telespectadores da TV Rio Branco. Quero agradecer aqui o Narciso, a você pela oportunidade de a gente estar trazendo aqui o raio-x da associação. Qual é o raio-x da associação? Quais as maiores conquistas nesse ano de 2017, que foi um ano de crise, um ano de realmente de muita ali... Tinha que ter jogo de cintura para conseguir se manter, e a associação se manteve forte, né? Acho que se manteve forte, graças ao apoio de cada servidor do sistema penitenciário, o assistente social, o agente penitenciário, o motorista, enfim, todos os servidores do sistema penitenciário. Esse ano foi um momento muito atípico, pois a gente estava num momento de crise econômica no país e fizemos uma grande negociação. E crise política também. E crise política no Brasil. E a gente fizemos uma grande negociação porque passamos 2012, 13, 14, 15, 16, 2017 sem nenhum ganho real para os trabalhadores do sistema penitenciário. E esse ano nós tivemos um ganho, mas um ganho para fevereiro e junho do ano que vem. Mas isso é uma esperança que o servidor tem. Isso foi um aumento de 60% para o agente penitenciário, 20% para o nível superior, para os motoristas mais ou menos 100%, então todos os servidores do sistema penitenciário teve um ganho, graças ao apoio dado ao governo do estado do Acre, que tem dado esse apoio muito, ao Emílio Farias aqui, que foi um negociador. Claro que a gente queria muito mais. O que a gente queria? A gente queria isonomia com a Polícia Civil, mas não veio. Só que o sindicalismo ele tem que fazer a parte seguinte, é um gol de cada vez. Qual é a diferença do salário da Polícia Civil para o agente penitenciário? A diferença ela vai ser mais ou menos uma média de R$2.000 a R$1.500. A diferença. Tudo isso? Isso, a diferença. E a gente quer isonomia. E aí com a Polícia Penal, ano que vem, se Deus quiser, vai ser aprovado, o nosso foco principal é a Polícia Penal. A Polícia Penal a gente vai querer a equiparação, a isonomia salarial. Muitas lutas do sistema penitenciário, dos agentes, aconteceram durante todo esse ano. Há alguma previsão de que sejam atendidas as reivindicações, principalmente dessa polícia penitenciária que você falou? Claro, a associação, ela, claro e evidente, ela tem procurado os políticos, né? Porque sabemos que através da política é que a gente conseguimos algumas coisas. A gente conseguiu falar com vários parlamentares federais, Moisés Diniz, Major Rocha, Léo de Brito, Angelim, César Messias. Para quê? Porque eles que vão aprovar a Polícia Penal. E eu tenho certeza, o único que nós não conseguimos falar foi a Jéssica Salles, mas eu tenho certeza que ela vai votar a favor, porque são 308 votos que a gente precisa para a aprovação da Polícia Penal. Com a aprovação da Polícia Penal, ela vai ser um ganho muito grande para o agente penitenciário de todo o Brasil, porque na Constituição do Brasil não tem polícia, nós não somos reconhecidos como agente penitenciário. E é a segunda profissão mais perigosa do mundo. E aí agora a gente vai ser reconhecido, mas queremos reconhecimento também salarial, com isonomia com a Polícia Civil do Estado do Acre. Pois a Polícia Civil do Estado do Acre, ela ganha muito bem, está ganhando muito bem, graças a Deus. Mas foi um mérito dele, do sindicato. E agora, com o novo sindicato que a gente construiu, ele vai estar lutando. E a associação mais do lado social, que a gente precisa dar o lado social para os servidores. Hoje a gente tem muitos servidores afastados, com problema mesmo de droga, alcoolismo, pois é um momento ali na penitenciária, um momento de muita crise que tem. Então tem servidores que estão afastados. Janes, quantos agentes penitenciários tem em todo o estado hoje? Rapaz, a gente tem uma média de 1.000, pela lei é 1.145 agentes penitenciários, mas hoje temos 900 agentes penitenciários, mas tem muitos deles que estão afastados na parte administrativa, que estão doentes. E aí o que o sistema faz? O sistema afasta, mas coloca ele na parte administrativa. Mas batendo cadeado mesmo, hoje nós temos uma média de 800 agentes penitenciário batendo cadeado, abrindo cela e fechando cela. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos agentes no dia a dia dentro dos presídios? A dificuldade é a quantidade de agentes penitenciários, que são muito poucos. Por exemplo, ali em Rondônia, que a gente temos hoje, é praticamente a mesma população carcerária do estado do Acre. Nós temos o dobro, 2.000 agentes penitenciários.
E aí eu não vou colocar aqui em xeque se eu colocar a quantidade de servidores que tem em Tarauacá, no Quinari, em Cruzeiro do Sul, eu coloco em xeque a penitenciária. Então aqui a gente não coloca em xeque de maneira alguma, eu não vou colocar a quantidade de agente que tem em cada penitenciária dessa, porque o crime é bem organizado e se a gente colocar a quantidade de agentes que estão trabalhando hoje, nesse momento, é muito complicado, colocar em xeque a sociedade de Rio Branco, eu não quero de maneira alguma alastrar a sociedade. No início do ano e alguns meses aí, a gente acompanhou aqui e até mostrou no Bom Dia Rio Branco os vários atentados, tentativas de homicídio contra agentes penitenciários. Na sua opinião, por que isso acontece, hein? É porque o agente penitenciário ele tem cobrado, e a gente tem cobrado de maneira, obviamente, cobrado mesmo, que está na lei. A gente não cobra menos que não está na lei. E aí, veja bem, e aí o preso, ele está lá, ele precisa de apoio. Só que ele pensa que essa situação, quem está fazendo as leis é os próprios agentes penitenciários, que não de maneira alguma. Que a gente tem que cobrar os deputados as leis. Então, isso é uma lei arcaica, é uma lei de execuções penais que a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir na risca mesmo. Agora, uma coisa que é complicado. Eu me coloco no lugar de um preso. Por exemplo, um preso que está numa cela, uma cela que é para ter 2 presos, ter 39 presos. Isso é desumano. E a gente precisa discutir o sistema penitenciário. Nós não tivemos políticas públicas para o sistema penitenciário brasileiro. O que a gente vê, a crise é em Manaus. Manaus é terceirizado. Morreram para mais de 100 presos. Por quê? Porque foi terceirizado. Então, o governo do estado do Acre ele tem que fazer concurso público. E vindo a Polícia Penal, que a gente vê, esse negócio de servidor terceirizado vai acabar. Tivemos também, durante o ano aí, alguns casos de entrada de drogas, armas, celulares dentro dos presídios. Alguns casos tinha a participação de agentes penitenciários. Como é que vocês encararam essa situação? Que fim levou esses agentes que tiveram ali a comprovação de que tinham envolvimento facilitando a entrada desses produtos no presídio? Alguns foram exonerados e nós, agente penitenciário, cortamos na própria carne. De maneira alguma, vamos compactuar com safadeza de agente penitenciário. Muitos deles foram exonerados, a gente não concorda, porque se entra um celular, se entra uma faca, se entra uma arma, é para o próprio agente. Eu, por exemplo, vou fazer a contagem pela manhã. Vou chegar lá, vou pegar um tiro, vou pegar uma furada, num pavilhão onde tem 300 presos. Então, a gente não compactua de maneira alguma. E outra situação, a gente tem visto, por exemplo, hoje o presídio tem mais ou menos 6 mil presos. E por esse ponto de vista, muitas vezes o que levou a arma, ou o celular, ou qualquer outro objeto para o presídio, ele pode até estar livre, porque o preso preserva ele porque está ali ajudando. Mas, em compensação, está colocando em risco a vida dos outros mesmo, né? Isso é muito preocupante. Só que a gente coloca, Tião, para a sociedade de Rio Branco, que ela é um pouco leiga sobre o sistema penitenciário. A penitenciária hoje tem 6 mil presos. A FOC, Francisco de Oliveira Conde. Então, ela é o maior do estado. É o maior do estado, tem 6 mil presos. Então, veja bem, lá se funciona como uma cidade muito grande. E quem faz a coleta de lixo, quem faz a comida, quem faz toda a situação, é o próprio reeducando. Então, existem muitas falhas. Agora, o governo do estado, através do governo federal, e alguns convênios colocaram borescan, colocaram raio-x, mas continua entrando alguns ilícitos. E aí a gente, por exemplo, ali na guarda, a gente tem mais ou menos 2 agentes penitenciárias para fazer todo o procedimento de família de presos para entrar lá dentro. Então, é humanamente impossível você pegar e verificar cada situação. Então, o que, que a gente tem? A mazela hoje do sistema hoje, principalmente, é falta de efetivo. Com a instalação dos bloqueadores de celular ali no Francisco de Oliveira Conde, dobrou o trabalho do agente? Rapaz, ele dobra, porque agora, por último, a gente quer aqui agradecer a batalha e a luta dos agentes penitenciários, que na semana passada acharam 2 armas, né? E aí a gente... Essas armas foram utilizadas para tentar destruir o bloqueador, né? Destruir os bloqueadores. Mas aí o agente, ele bem treinado, a gente tem uma equipe muito boa, que é o GPO e o GOI, são servidores que são especialistas para entrar no momento de crise, e eles conseguiram, praticamente os agentes penitenciários que estavam também no primeiro momento. A gente viram aquela situação, conseguiram minimizar o problema naquele momento, porque ele poderia estourar, e aí a gente preserva para não estourar o problema, e a gente tem usado muito diálogo com os reeducandos, que isso é normal, e o preso, ele sabe quando erra.
Entende? Ele consegue dizer, não, vocês estão fazendo um trabalho de vocês, porque tem que saber disso mesmo, porque estamos fazendo o trabalho dele, ele tem que estar cuidando da vida dele. Porque, por exemplo, o último massacre que teve dentro do Francisco de Oliveira Conde, graças aos agentes penitenciários, e não teve uma carnificina, não morreram para mais de 300 presos. Foi um agente que conseguiu de imediatamente conduzir uma situação que fechou o cadeado, porque se ele não tivesse fechado o cadeado, muitos presos do Flaviano tinham morrido. Mas graças ao agente penitenciário, e às vezes o preso tem uma raiva do agente, porque ele cobra, mas é um dever nosso estar cobrando alguns procedimentos. Agora, na quinta-feira, acontece uma festa, né? Uma confraternização da associação. Convida quem está em casa, os agentes que estão acompanhando o Bom Dia Rio Branco, para participar dessa festa. É a primeira edição? Nada, essa é a segunda edição. Aqui a gente tem ido, eu não tenho descansado, tenho sábado, domingo, feriado, e tenho entregado cada convite para cada agente penitenciário na mão, mostrar para eles que a gente está presente, que a gente ficou um pouco fora do sistema penitenciário porque a gente estava negociando. Quero pedir desculpa para eles, pedir desculpa ao servidor do sistema penitenciário, porque não foi, a gente não ia na penal, não era com medo, era porque a gente estava negociando, e agora a gente está voltando às atividades, e eu quero agradecer cada um agente que vão lá ver a nossa festa, que vai ser o dia todinho. E aí o melhor campeonato do estado do Acre é o nosso, a melhor festa de confraternização é a nossa. São 20 grades de cerveja doada que a gente conseguiu para as pessoas que bebem. Vai estar lá o dia todinho e convidar todo a gente penitenciário. Quando não cheguei até eles, até o momento, quero pedir desculpa, mas ele pode ser um convite que eu vou estar lá na frente para receber ele de braços abertos. Janes, o que você espera para o ano de 2018? Eu espero assim que a gente mude, principalmente a nossa política, né? A economia do Brasil, a economia do Acre, e a gente precisa de mais humano, sabe? Que a gente precisa do respeito do próximo, a gente precisa de mais amor e paz e fraternidade. E quero deixar para a sociedade de Rio Branco um abraço, que Deus abençoe todo mundo. E a gente vai continuar na luta, defendendo essa sociedade, defendendo os agentes penitenciários, defendendo os trabalhadores de todo o sistema penitenciário. 7h23. Eu conversei aqui com o José Janes, ele que é presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Acre. Janes, obrigado por sua vinda. Volte sempre. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que, se Deus quiser e haverá de querer, eu volto amanhã, a partir das 6h30 da manhã, com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco. Uma excelente terça-feira, fiquem todos com Deus e até amanhã.